Me Conta Brasil. Nas cidades ou no campo, as enchentes no Rio Grande do Sul afetaram muita gente no estado. Na zona rural, a água cobriu mais de 206 mil propriedades que tiveram perda na produção agrícola, pecuária, na infraestrutura com a destruição de galpões, armazéns e casas. Isso sem falar das rodovias, que ninguém conseguia passar porque a ponte caiu, a pista foi alagada, teve a queda de uma barreira. Eu sou Keila Santana e esse episódio especial do Me Conta Brasil é para você que trabalha no campo, produtor rural, agricultor familiar. Vem com a gente para saber o que o governo federal está fazendo para ajudar a agricultura do Rio Grande do Sul a recomeçar. E nós vamos já às apresentações dos nossos convidados aqui do Ministério da Agricultura, diretamente aqui para a gente, para o Me Conta Brasil. Tem o Kleber. Kleber, por favor, bem-vindo. O que você faz lá na agricultura? Olá, Keila. Muito bom estar aqui com vocês no programa Me Conta Brasil. O Ministério da Agricultura, junto com o MDA, nós cuidamos dos nossos agricultores, nossos pecuaristas, nossos silvicultores, né? No caso, o Ministério da Agricultura é responsável por formular e cuidar das políticas públicas agrícolas, principalmente do médio e do grande produtor. Nós temos uma estrutura de várias secretarias finalísticas que vai desde o processo de formulação das políticas públicas, exemplo do Plano Safra, até as questões relacionadas à defesa agropecuária, fiscalização, inspeção de portos, aeroportos, ou seja, tudo que nós consumimos como consumidores, como cidadão, de alguma forma passa pelo Ministério da Agricultura, além da pauta, né, de importação e exportação de produtos agrícolas. É muito trabalho. Vamos chamar para esse bate-papo aqui também a Fernanda, que veio lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fernanda, você cuida dos agricultores familiares, né? Bem-vinda. Obrigada, Keila. Uma satisfação estar aqui no Me Conta Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma produção de alimentos que é fundamental para o abastecimento do país. E ali tem uma concentração muito grande de agricultores familiares. Só para a gente ter uma noção, 25% de todo o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, que é o Programa de Crédito Rural, 25% do montante que a gente disponibiliza é contraído lá no Rio Grande do Sul. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar trabalha no processo de assistência técnica, apoio à produção, fortalecimento, no cadastro, nas atividades de reconhecimento territorial, enfim, no todo o apoio ao processo produtivo dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, que é essa agricultura de pequena e média escala no nosso país. E para completar a nossa mesa aqui, o Fabrício, lá do DENIT, do Ministério dos Transportes, para cuidar das estradas, né, Fabrício? Como é que está essa situação? Bem-vindo. Obrigado, Keila. É isso, o DENIT, ele faz a gestão, né, de toda a rodovia federal, toda a nossa malha no Rio Grande do Sul, que lá a gente tem mais de 4.000 quilômetros e toda essa mercadoria que os outros ministérios estão aqui com a gente circulam nossas estradas na sua grande parte no Rio Grande do Sul. Então, resumidamente, essa é a nossa luta lá no Rio Grande do Sul. É muita estrada, é um estado pequeno, a gente pensa que o estado é pequeno, mas é muita estrada, né, gente? E para acompanhar de perto a situação dos produtores rurais no Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura começou a trabalhar no estado com um gabinete itinerante. Ele vai passar por todas as cidades das propriedades rurais atingidas pelas chuvas. 10 servidores do Ministério estão participando dessa força-tarefa e o Kleber vai contar para a gente como está sendo essa missão lá no estado. Kleber, como é que está a situação atual agora? Keila, nós instalamos o gabinete itinerante no mês de maio, né? E a partir daí nós estamos na 4ª semana ininterrupta. Cada semana vai uma comitiva do Ministério da Agricultura de Brasília para, junto com o nosso time lá da Superintendência Federal de Agricultura no estado do Rio Grande do Sul e as 4 unidades da Embrapa, trabalharmos não só no diagnóstico, como também na assistência, orientar a assistência técnica, e fazer a análise de qual a situação real do homem do campo. Para isso, em média, vão 10 pessoas, de diversas áreas, desde as nossas secretarias finalísticas, o pessoal que atua na inspeção, na vigilância, o pessoal que atua na parte de exportação. Se perguntar por que exportação? Porque o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores agrícolas brasileiros e também tem muita agroindústria, né? E a agroindústria também foi afetada, né? Os nossos colegas que atuam na parte de pesquisa e extensão, principalmente sob a liderança da nossa Embrapa, né? Os colegas da política agrícola que faz mapeamento de safra, análise de perda de safra, dinâmica de colheita, como também crédito rural, né? E os colegas também da área de inovação, né? Que trata do tema relacionado ao cooperativismo. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com o maior número de cooperativas agrícolas, né? Não só cooperativas
de produção, como também cooperativa de transformação, onde juntos, né, pela 4ª semana ininterruptas, né, fazemos o diagnóstico e um roteiro por micro-região. Né, está sendo priorizadas as regiões onde estão os municípios em estado de calamidade, ou seja, hoje em torno de 70 municípios. Nós já rodamos a micro-região de Santa Maria, do Taquari, do Alto Taquari, a região serrana. A semana passada nosso time estava na região de Bento Gonçalves e o entorno de Bento Gonçalves, e essa semana nossa equipe está rodando a região de Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Você falou de inovação tecnológica também, né? E a Emater lá no Rio Grande do Sul já fez até um levantamento sobre os prejuízos dos produtores, né? Se a gente for falar aqui em termos de volume, a maior perda foi na produção de soja. Foram quase 3 milhões de toneladas que não poderão mais ser usadas. E na pecuária, a morte de animais afetou diretamente 3.700 criadores gaúchos. A gente está citando aqui só alguns exemplos, que a situação de perto, lá sua equipe está lá e viu uma situação bem pior, né, Kleber? Para ajudar esses produtores, o Ministério da Agricultura lançou um programa emergencial, não é, de reconstrução do agronegócio, que é o PERSUL. Vai ser coordenado por esse gabinete itinerante que a gente está falando aqui. Mas como é que funciona esse PERSUL diretamente lá no agro? Exatamente. O PERSUL é coordenado pelo gabinete itinerante, onde nós temos a cada semana um dos nossos dirigentes, ou um diretor, ou um secretário nacional do Ministério da Agricultura, junto com um dirigente das nossas 4 unidades da Embrapa. É importante lembrar que o Rio Grande do Sul tem 4 unidades da Embrapa, uma localizada em Pelotas, outra localizada em Passo Fundo, uma terceira em Bento Gonçalves e uma 4ª unidade na região serrana, né? Onde o nosso time trabalha em cima de eixos prioritários de análise, de diagnóstico e atuação e ação emergencial e, no segundo momento, uma ação de recuperação relacionadas a, principalmente, estradas vicinais. Aí foi uma pergunta, por que estradas vicinais, né? Os colegas do DENIT conhecem muito bem a importância. Porque é importante para o Ministério da Agricultura, né, ajudar a comunidade agrícola, né, para fazer desobstrução de estradas vicinais. Porque é por ali que escoa não só a safra, não só a entrega do leite, não só a entrega dos ovos, não só a produção de grãos, como também circula a sociedade, a comunidade como um todo. Exato. A gente vai falar de estradas aqui com o Fabrício, porque são as estradas, as federais, não é? Mas as vicinais, justamente é onde a população transita. Para chegar numa estrada federal, Exatamente. Você precisa sair ali da sua localidade. Exatamente. Né? E por incrível que pareça, nessas 3 semanas que o nosso time já rodou, um dos principais desafios, Fabrício, um dos principais demandas está associado exatamente às estradas vicinais. Por quê? Muitas vezes a comunidade está ilhada, né? Por mais que tenha uma estrada estadual ou federal, mas ele não consegue deslocar para poder, quiçá, levar uma criança na escola ou no posto de saúde e algo do tipo. Um outro tema importante, né, já como resultado das análises que o nosso time tem feito, é a questão da recuperação dos solos das propriedades rurais. Imagina você, a região do Taquari, do Alto Taquari ou da região serrana, onde a chuva lavou e levou toda a superfície do solo. Nós temos imagens e os colegas relatam que é muito pior do que aquilo que aparece nos programas de rádio, de TV, principalmente de TV. As imagens são chocantes. Não mostram a realidade mesmo ali, né? São chocantes. É exemplo, né, de regiões onde a água lavou e levou toda a superfície do solo e ficou na rocha. Como é que você reconstrói? É praticamente impossível. Tem que mudar de local essas famílias, né? Exatamente. Talvez até criar, né, novas comunidades, novas vilas agrícolas. Além de situação, por exemplo, né, imediata, emergencial, que nós tivemos que tomar e flexibilizar, por exemplo, o deslocamento da entrega do leite, onde o produtor tem que se deslocar para entregar o leite, né? Tem o agente de inspeção, então nós flexibilizamos essa etapa de inspeção e de fiscalização. Já jogo para a Fernanda aqui, que você falou dos agricultores, das famílias, né, dessas estradas vicinais, a produção, solo lavado. O Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, está também tratando diretamente com os agricultores familiares para ajudar nessa questão aqui que o Kleber falou sobre o solo, as produções perdidas. Como está isso, Fernanda? Então, são 3 públicos que a gente trabalha no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Os agricultores familiares como um todo, os assentados da reforma agrária, que tem uma atenção especial, porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem um número grande de assentamentos. Desses 20 foram
muito afetados. Então, a gente tem um processo de reconstrução e também tem as comunidades quilombolas, que também são público do INCRA, que é uma autarquia ligada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também tiveram vários dessas comunidades muito afetadas pelo evento climático. Então, o que a gente tem feito? Tem toda uma questão que é a infraestrutura, que agora, a partir do diagnóstico, do levantamento de quais foram as comunidades mais afetadas, agora começa o processo de reconstrução. Mas até além desse processo de reconstrução, a gente teve que fazer um auxílio imediato, né? Um auxílio emergencial, que começou com a interrupção da cobrança das dívidas do crédito rural. Isso valeu para os agricultores familiares e para os agricultores empresariais. Então, todas as dívidas do crédito rural foram suspensas até agosto, tanto para custeio, investimento, comercialização. E também, na sequência, a gente disponibilizou para os agricultores familiares uma linha de crédito emergencial, com condições muito facilitadas para que o processo de reconstrução pudesse ser retomado. Então, uma linha que tem 30% de rebate, quer dizer que você já vai ter um desconto no pagamento de 30%, de forma tal que os juros certamente serão zero, se não, no caso do Pronaf, negativos. Um desconto muito substancial, então, que a gente está falando de algo de 20, 25 mil reais de desconto no seu empréstimo. Mas qual o limite de financiamento que a pessoa pode pegar? Qual o valor máximo? Na agricultura familiar é o valor do Pronaf, que são 210 mil reais. Mas isso varia para os médios produtores e para os grandes, esse valor é maior. Mas então você pode contrair esse crédito e ter um desconto de até 30%, dependendo desse valor, né? E com isso você consegue retomar sua produção em condições muito favoráveis. Você vai ter 10 anos para pagar esse agricultor, 3 anos de carência. Quer dizer que ele só vai começar a pagar depois que, de fato, a sua propriedade e a sua produção já tiver sido reconstruída daqui a 3 anos. Então, quem já tem o crédito adiou o pagamento para agosto. E quem não tem um crédito vai poder tomar esse crédito com carência de 3 anos e prazo de pagamento de 10 anos. Exatamente. Agora, o que nós fizemos? Nós suspendemos para todo o Rio Grande do Sul, para que a gente tivesse tempo, nesses meses, de diagnosticar exatamente quais foram as famílias atingidas e essa sim ter um atendimento especial na hora de olhar essa dívida do crédito rural que já estava contraída, de forma tal que as famílias não desistam da produção de alimentos, que é tão fundamental para a segurança alimentar de todo o nosso país, né? O Rio Grande do Sul fornece alimentos para todas as famílias brasileiras. Verdade. Não desiste, gente. As linhas de financiamento estão disponíveis, tanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário quanto do Ministério da Agricultura. E a gente vai falar agora das estradas também, que é uma parte essencial para o escoamento de toda essa produção. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ele continua trabalhando dia e noite para reconstruir o caminho desfeito pela chuva. O desafio é liberar os trechos nas rodovias federais que continuam interrompidos, e fazer isso é importante para todos, inclusive para o pessoal do agro que precisa das estradas para transportar a sua produção. O Fabrício esteve lá, né, Fabrício? Muito trabalho. Como é que está a situação agora? O que vocês continuam fazendo na região? Bem, a gente chegou a um momento que, quando começou os eventos, o DENIT passou de mais de 100 pontos de interrupção nas rodovias federais. Então, a gente tinha lugares, tinha toda a característica. A gente tinha lugares onde a água subia, cobriu a rodovia. Tem lugares onde a água levou a rodovia. A gente teve situações de cidades totalmente isoladas, como Cajueiro do Sul, Eldorado. Então, assim, a gente teve cidades realmente bem isoladas. E eu acho que o nosso ponto ápice foi quando Porto Alegre praticamente ficou isolada. E aí a BR-116 estava totalmente debaixo da água. E a gente lá no DENIT a gente tem que liberar esse acesso. Foi quando a gente resolveu fazer aquele caminho assistencial de pedra, né, que a gente jogou pedra e levou um caminho de pedra na BR-116 até que a pedra saísse da água e a gente conseguisse liberar um acesso. Então, isso foi um dos trabalhos mais importantes para a gente, eu acho que nesse momento, porque a gente conseguiu fazer o abastecimento chegar a Porto Alegre, que estava virando um caos. A gente que estava com as equipes lá, a gente mesmo do DENIT não conseguia chegar a Porto Alegre. A nossa superintendência estava debaixo d'água em Porto Alegre. Então a gente liberou aquilo ali, então foi muito gratificante. Acho que foi o primeiro grande vitória que a gente teve. São mais de 600 profissionais do DENIT envolvidos nisso, né? A gente chegou a ter entre DENIT, equipes que a gente contratou, pessoal, a gente chegou a ter mais de 1.200 pessoas trabalhando nas rodovias. Então a gente mobilizou tudo que a gente conseguia na região. A gente não tinha aeroporto, a gente não tinha estrada, mas tudo que a gente tinha na região de infraestrutura do DENIT, a gente tem 8 unidades locais, a gente tem a superintendência, a gente mobilizou todo mundo, estados vizinhos, tudo que a gente conseguiu para que a gente trabalhasse o quanto antes nisso. Então a gente foi liberando as cidades, Eldorado, Cachoeiro do Sul, e a gente foi automaticamente restabelecendo esse funcionamento que foi a nossa prioridade.
Eu fiquei sabendo que teve até ação cinematográfica ali naqueles resgates, né? DENIT pousando em lugares inimagináveis. Conta pra gente como é que foi lá essa ação. Olha, a gente teve situações bem complicadas. Por exemplo, a BR-470 no trecho de serra, a característica é outra, porque a chuva chega no topo da serra, desliza e ela leva a rodovia inteira. Leva a cabeceira das pontes e foi levando tudo. Então, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, a BR-470 foi muito afetada. Perto do Rio das Antas, a gente tinha uma região que tinha uma pousada e o pessoal normalmente se abrigava por lá, porque ali nunca deslizava. E nesse momento, ela deslizou a encosta, levou a pousada inteira, levou as pessoas, saiu levando tudo que tinha por lá. E o pessoal não tinha acesso, nem para fazer o resgate, nem os bombeiros. Então, nesse momento, a gente, em conjunto com eles, conseguiu tirar a iluminação das pontes, preparar um tabuleiro na ponte para que eles fizessem um pouso na ponte com o helicóptero para fazer o resgate daquelas pessoas. Então, nossa, coisas desse tipo. É muita emoção, hein, gente? A gente tem que trabalhar, vocês terem que trabalhar atuando nas estradas, nas encostas, e ainda fazer salvamento desse tipo tão cinematográfico, inclusive, né? É uma situação assim que a gente nunca iria imaginar. Impressionante. Mas é um trabalho que tem que ser feito, né, gente? A gente tem que ser criativo nessa hora para justamente conseguir ajudar mais pessoas. Ô, Fernanda, eu vi aqui que tem, nessas operações que você falou de crédito para os agricultores familiares, que tem, o governo também está dando uma garantia para essas operações, né? Para os bancos poderem facilitar o financiamento, as pessoas terem um acesso mais facilitado com esses juros menores que o governo está oferecendo, né? Como que é esse processo dessa garantia para os créditos? Isso é super importante. Pela primeira vez, o PRONAF, que é o crédito rural para os agricultores familiares, passou a ter a cobertura do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações que já existiam para micro e pequenas empresas. Então, nesse momento, o presidente Lula enviou uma medida provisória que passou a cobrir tanto para o PRONAMP, que são os médios produtores rurais, quanto para os agricultores familiares. Então, é um fundo que o governo preparou para que ele sirva como garantia para os créditos que são concedidos pelas instituições financeiras. Isso, já existe esse fundo, ele era para micro e pequenas empresas. O que a gente fez foi aportar 600 milhões, e esses 600 milhões vão servir para garantir esses empréstimos que estão sendo feitos pelos agricultores. Eles que perderam tudo, muitas vezes perderam suas garantias. Aí vão chegar no banco e vão apresentar qual garantia. A garantia é esse recurso que a gente já depositou no Fundo Garantidor, acreditando que esse agricultor familiar vai fazer o seu processo de reconstrução, vai retomar sua produção e vai poder honrar com esse empréstimo daqui a 3 anos. E o limite de crédito? A pessoa, cada agricultor familiar tem um limite diferenciado ou todos podem pegar o mesmo valor? Você tinha falado em 210 mil, todos podem pegar o valor máximo? O PRONAF está disponibilizado para todas as famílias que estão dentro do CAF, que é o Cadastro de Agricultura Familiar. Obviamente tem uma análise da capacidade de pagamento, né, que é de acordo com o tamanho da produção, da propriedade. Mas nesse momento essa linha é para todos os agricultores familiares do Rio Grande do Sul, que inclusive é uma agricultura familiar muito estruturada, com uma capacidade produtiva impressionante. Então, para que eles possam retomar no mesmo patamar as suas cooperativas, as suas propriedades, os seus maquinários, os seus implementos agrícolas, enfim, e assim fazer o processo também de reconstrução do solo, que já foi mencionado aqui, a reconstrução das suas comunidades agrícolas. O governo federal, ele separou um crédito também de 400 milhões de reais pelo PRONAMP, que é para apoiar o médio produtor rural. O Kleber já vai contar para a gente quais são essas vantagens oferecidas pelo programa. Kleber. Exatamente, Keila. Além do que a secretária Fernanda comentou, além do Fundo Garantidor, foi liberado também recursos para subvenção, ou seja, para desconto na tomada de crédito do produtor rural. Nesse caso, para o PRONAMP, para os médios produtores, da ordem de 400 milhões de reais ao todo, onde isso vai dar um desconto de até 50 mil reais, né, para aquele médio produtor que pode ter um faturamento anual de até 13 milhões de reais. Aí se você perguntar, mas qual a importância disso? Além de dar um desconto de 50 mil reais, que não é pouco, né, o governo brasileiro está subsidiando, digamos assim, e fomentando uma alavancagem de recurso que pode chegar até 4 bilhões de reais. Ou seja, o governo está arcando com essa parte. Com isso, com 400, na verdade são 400 milhões para o médio produtor e mais 600 para o pequeno produtor, que vai alavancar 4 bilhões de reais de crédito. Isso é uma grande ajuda. E o BNDES, como é que entra nisso? Porque tem também linha de financiamento do BNDES, né? Exatamente. Adicionalmente, além do fundo, nós temos o Fundo Garantidor, né, o fomento e subvenção para o desconto
né, de crédito para o Pronaf e para o Pronamp. E, além disso, né, tem um aporte de recursos da ordem de 15 bilhões de reais, repito, 15 bilhões de reais, né, do Fundo Social do Pré-Sal, onde vai ser operacionalizado via o BNDES. O BNDES vai distribuir esse recurso para os bancos de varejo, onde o produtor rural, não só o produtor, como também cooperativas, agroindústria, ou seja, todo o segmento do agronegócio como um todo, independente do tamanho, poderá tomar créditos subsidiados a uma taxa média de 1% mais spread. Isso está fixado a um teto de até 4%. Então, é assim, simplesmente fantástico, é uma grande ajuda para a recuperação exclusiva e dedicado, né, à agropecuária do estado do Rio Grande do Sul. Muitas ações, é muito dinheiro, são 15 bilhões, você falou, né? 15 bilhões. A gente pensa, eu não tenho nem ideia, gente, quanto é esse dinheiro? E ainda, se me permite, ainda tem mais um outro recurso, que é via FINEP, né, que é a nossa financiadora de estudos dos projetos, que é um recurso voltado especificamente para a inovação. Ou seja, se o produtor rural, se a agroindústria, se a pequena indústria, média indústria, não contempla a grande indústria, tiver um projeto inovador, exemplo, uma queijaria com uma nova modelagem, com um novo processo produtivo, ela poderá pegar esse recurso, com um total já liberado de 1,5 bilhão de reais, a uma taxa de, no máximo, 5%. Todas essas ações voltadas, de forma exclusiva para o produtor rural do Rio Grande do Sul. Quem decidir recomeçar de uma outra forma, né, já que teve que enfrentar toda essa tragédia, pega essa linha de financiamento para inovar, melhorar a produção e até prevenir esse desastre, esses prejuízos em caso de uma nova ocorrência climática, um novo desastre, que vou até bater aqui na mesa, que não aconteça, mas estamos preparados, né? Exatamente. É um esforço conjunto, gente, é um trabalho de todos. O governo federal está unindo forças com o estado, com os municípios, e uma estrada reconstruída ajuda o produtor a ecoar a produção, permite a circulação de toda a população na região, e o DENIT fez um trabalho de alerta e faz um trabalho de alerta, justamente avisando onde essas estradas estão impedidas. Como é que é, Fabrício? Sim, hoje nós só temos praticamente impedimentos, na BR-116, que foi a ponte ali do Caí, que liga a região de Caxias a Nova Petrópolis, né? A ponte foi totalmente destruída. E nós temos alguns pontos na serra, né, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Todos os outros mais de centenas de pontos já foram liberados e as rodovias já estão fluindo, que eu acho que foi a nossa principal meta. A ponte, a gente está numa liberação provisória, né? A ponte, ela é uma ponte extensa, tem cerca de 100 metros. Então a gente tem a limitação de uma ponte metálica provisória que só chega a 60 metros. Então a gente está aumentando os encontros com pedra de 20 metros ali para cada lado, para que a gente consiga montar essa ponte provisória. Que engenharia! E para no início do mês agora a gente conseguir restabelecer esse tráfego na BR-116, que é uma rodovia extremamente importante. Aí a gente restabelece, e a ponte antiga a gente está já reconstruindo, já tem empresa contratada, já está lá trabalhando na reconstrução da nova ponte. E a BR-470, muitos trechos onde o deslizamento levou toda a rodovia. E a gente está tendo que restabilizar aquela encosta, né, restabelecer aquela plataforma e refazer aquele pavimento. Então, em muitos lugares, até esse final de semana a gente liberou alguns pontos na 470. A gente espera que no início do mês a gente consiga. A gente está monitorando esses pontos, mas a gente espera que no início do mês a gente já não tenha nenhum ponto bloqueado no Rio Grande do Sul. São obras que a gente está falando aqui de benefício para escoamento de produção, beneficiar os produtores rurais, pequenos, médios, grandes, mas a população se beneficia como um todo dessas obras, né? Como é que está sendo a recepção lá das pessoas que estão vendo os seus caminhos reconstruídos? A recepção é sempre muito bacana. E o pessoal agradece muito ao governo, ao DENIT, ao Ministério, quando a gente chega por lá. E, por exemplo, cidades como Cachoeiro do Sul, que ninguém conseguia entrar nem sair da cidade, aí eles saem pela BR-158, na ponte do Fandango. Quando a gente conseguiu restabelecer aquele funcionamento, o pessoal simplesmente, muito obrigado. A própria prefeita foi com a gente lá ver aquilo ali, porque eles estavam sem conseguir, eles estavam muito preocupados. Então, tinha gente que dizia, poxa, eu vou conseguir ir a algum lugar, ir ao médico, buscar alimento. Então, a população agradecendo muito esse trabalho, porque eles precisam daquilo, né? A gente via no dia a dia que tinha gente que simplesmente tinha uma ligação, por exemplo, Caxias e Nova Petrópolis, eles tinham uma ligação, tinha gente que estuda de uma cidade para outra, então assim, eles tiveram que parar muitas atividades. Então, restabelecer esse funcionamento do dia a dia das pessoas foi importante, e ver que o reconhecimento também é bem bacana.
É gratificante ter uma obra que já afeta tanto a população como um todo, né? Você já vê o resultado prático ali, já na sua frente. É o trabalho que recompensa, né, gente? Porque tem outra boa parceria também, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a ajuda da Emater, do Rio Grande do Sul, que a ideia é ajudar também os agricultores familiares na assistência técnica. O Kleber tinha falado aqui sobre várias áreas que a enchente lavou o solo, levou nutrientes, deixou a área sem condições do plantio. Os agricultores familiares também precisam dessa ajuda, né, Fernanda? Exatamente. Não tem como fazer um processo de reconstrução se a gente não contar com uma excelente assistência técnica e extensão rural. O Rio Grande do Sul conta com a Emater. A Emater é nossa parceira nesse processo de assistência aos agricultores familiares. E, além disso, a gente tem aqui no plano do governo federal mais duas instituições muito importantes, que são a Embrapa, que tem, enfim, uma grande concentração de conhecimentos e tecnologias que podem ser disponibilizadas, e a Anater, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. E aí, por meio dessas instituições, nós estamos chegando agora com o processo de assistência técnica, seja para diagnosticar, seja para fazer os projetos de retomada da produção, de construção das habitações rurais que foram perdidas, e também de retomada dessa, no caso dos assentamentos da reforma agrária, também com a questão das estradas que ficam dentro dos assentamentos. Então, esse processo vai permitir que a gente não só verifique quais foram as culturas que foram, que foram mais prejudicadas, isso a gente já está com esse diagnóstico, mas quais são as culturas também que vão ter menor risco nessa retomada da produção. E aí, com isso, a gente também vai conseguir auxiliar os agricultores familiares a voltarem a produzir da mesma intensidade, na mesma fartura que o Rio Grande do Sul sempre nos ofereceu. Muita fartura, inclusive os produtores os beneficiados pelo programa de leite, né? O leite mais saudável. Como que esse programa vai ser retomado? O Ministério da Agricultura anunciou algumas medidas para os participantes desse programa, né, Kleber? Exatamente. O programa Mais Leite Saudável já existe. O Ministério da Agricultura reformulou, né, uma ação do programa Leite Saudável especificamente para o Rio Grande do Sul, onde o produtor rural poderá, principalmente cooperativas, laticínios, pequenos laticínios, poderá apresentar projetos de uso de até 50% dos recursos do PIS/COFINS para reaplicar na sua cooperativa, no seu laticínio, principalmente para ações de assistência técnica e extensão rural. Isso já está em vigor, a portaria do Ministério da Agricultura entrou em vigor há cerca de 10 dias atrás, e nós já estamos recebendo esse projeto. É uma outra forma do governo ajudar uma cadeia que é tão importante, que é a cadeia do leite no estado do Rio Grande do Sul. Já anota aí, viu? Tem muita informação boa para quem trabalha no campo, seja para o grande produtor, o pequeno agricultor familiar, e também para você que circula pelo estado, pelas rodovias federais. Eu quero agradecer muito a presença de vocês três aqui no estúdio, nessa conversa ótima, com muita informação para todo mundo. Por favor, as considerações finais. Vamos começar com o Fabrício aqui. As nossas considerações finais é dizer que o DENIT continua lá atuando, né? Porque agora a gente entra numa etapa de reconstrução, né? A gente liberou os acessos, está liberando tudo, mas vamos reconstruir essa infraestrutura no estado e tentar garantir que ela suporte possíveis novos eventos, né? A gente chama de estruturas mais resilientes, que a gente tenha um trabalho mais preventivo. E queria dizer que o DENIT ele vai continuar nesse empenho, nessa luta, sempre alerta, né? Nós tivemos eventos como servidores nossos que estavam com a família em outra cidade, por exemplo, em Osório, motorista lá que estava andando com a gente, com a família no abrigo, mas esse pessoal nunca parou de trabalhar, eles nunca deixaram de lutar, então isso foi muito bom, ter esse engajamento de todos que atuaram e vem atuando até hoje. Obrigada, Fabrício. Kleber, por favor, obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, Keila, estar aqui com vocês, estar aqui com nossos ouvintes, nossos espectadores aí do programa Me Conta Brasil, e dizer que o Ministério da Agricultura segue e seguirá atuante, né, não só no diagnóstico, não só na análise, mas principalmente na reconstrução da agropecuária do estado do Rio Grande do Sul, né, um estado tão forte na agricultura, tão importante para a agricultura brasileira. Olha o exemplo, né, os gaúchos, né, que saíram da região sul, foram para o centro-oeste, foram para o norte, foram até para o sudeste do Brasil, e hoje tem essa relevância, né, tanto na agricultura quanto na pecuária brasileira. Por que não? E aí é papel do governo do estado, do governo federal, né, retomar, ajudar a fazer políticas de crédito, política de assistência técnica, política de retomada da produção, da industrialização, da agregação do valor, né, do nosso agro gaúcho. Muito obrigada. E Fernanda, aqui no Me Conta Brasil, muito obrigada pela presença. Keila, uma satisfação. E eu queria falar que em nome do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar,
nós vamos seguir muito empenhados em parceria com as demais instituições federais para fazer esse processo de reconstrução que está ainda no início, né? A gente tem uma longa trajetória e nós vamos seguir atuantes com todas as nossas políticas para que em breve o Rio Grande do Sul possa retomar os seus patamares produtivos. E dizer que a gente não vai fazer isso sem contar com o grande trabalho das organizações da sociedade civil, dos sindicatos, das organizações do campo, dos movimentos sociais, enfim, de todas as entidades representativas da agricultura familiar que tem lá se organizado dentro das suas cooperativas, das agroindústrias, para dar o apoio para esses agricultores e agricultoras familiares. A gente reconhece esse papel e vai trabalhar junto com a sociedade civil para continuar fortalecendo a agricultura familiar e a produção de alimentos saudáveis para todo o nosso país. Exatamente. Muito obrigada a vocês três. Gente, e com esse episódio, nós vamos finalizar essa série especial que nós fizemos sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós esperamos, de alguma forma, ter ajudado vocês, gaúchos, com boas informações, explicando direitinho as medidas que o governo federal tomou para ajudar o estado a recomeçar. O especial termina, mas continue ligado com a gente no Me Conta Brasil, que toda quinta tem um episódio novo aqui no canal da Secom, no YouTube e também na TV, no canal Gov. As políticas públicas se encontram aqui e na sua vida. Até logo!